Boa noite para quem está começando a chegar. Logo, logo eu vou achar a Carla aqui para a gente começar a conversar. Deixa eu procurar aqui. Ainda não. Esperar o pessoal entrar. Aí logo, logo a Carla chega e eu já busco ela aqui, tá? Peço um minutinho para vocês. Para ela poder conversar aqui com a gente. Só mais um minutinho, tá? Mas de qualquer maneira, boa noite a todos. Logo, logo eu vou explicar a questão mais uma vez em relação ao projeto e a temática de hoje. Certo? Ela entrou aqui, deixa eu puxar a Carla aqui. Aí ela já deve estar conectando aqui. Isso. Deve estar conectando. Boa noite, Carla. Boa noite. Tudo bem? Tudo Acho que é só... jóia? Estou invertendo a câmera aqui. Enquanto isso o pessoal vai entrando, aí agora sim. Isso, tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu, inicialmente, né, para o pessoal que tá chegando agora, vou só já dar algumas explicações, né, que eu costumo fazer no início da live, que é de que o projeto ele faz parte de algo que foi pensado para o Laboratório de Ensino de História, lá na Universidade Federal de Jataí. E nós fizemos então um site que tem ali podcasts, textos acadêmicos, livros didáticos disponibilizados, estão os nossos projetos, oficinas, cursos. Então, quem quiser conhecer, o link está na descrição aqui do Instagram. Dá uma passada lá pelo site também, por favor. Né? E aí nós criamos também o Instagram e agora, nesse momento, a gente tem feito uma série de lives com temas variados, né? Para que a gente possa, então, se não colocar uma discussão aprofundada, até pela limitação do tempo, a nossa proposta é colocar pontos de reflexão para as pessoas que nos assistem, para que a gente possa estar antenado com algumas questões que estão ao nosso redor de toda forma, né? Que nos atingem de alguma maneira. E aí a gente chega no tema de hoje, né? A Carla foi convidada para falar para a gente sobre, com a gente, né? Não para a gente, mas com a gente, sobre educação infantil e atividades remotas. Esse tema ele é extremamente importante porque muitas vezes ele fica como se ele fosse discutido apenas por um setor da educação e na verdade ele tem que ser discutido por todas as licenciaturas, né? Eu acho que a gente precisa se preocupar com todas as modalidades e níveis de educação, né? E é um momento da gente construir essas reflexões, até porque não só o ensino médio, não só o ensino fundamental 2, o ensino fundamental 1, tem passado por essas questões durante a pandemia, mas a educação infantil também. E enquanto educadores, a gente precisa discutir isso de uma forma geral, né? Então, esse é o tema, né? A nossa convidada vai se apresentar, que é a Carla. Primeiro, Carla, muito obrigado por ter topado, por ter aceito estar aqui com a gente essa noite. E eu vou passar a palavra para você se apresentar. E aí, geralmente, são 40 minutos, e aí eu vou te avisando quando tiver alguma pergunta ou quando a gente estiver também já vencendo o prazo. Seja muito bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada a vocês, a todos que vieram, a todos que quiseram estar aqui, né? Se propuseram, porque a gente tem uma escolha de estar ou não estar, né? Então a gente é muito grato por todos que quiseram estar aqui esta noite, se dispuseram a trazer um tempo para a gente discutir um pouco a educação infantil, né? Então, sou muito grata a você, Éder, e ao Bruno Gonçalves, né, que teve o prazer, assim, de me convidar e é para a gente tratar e abordar a educação como um todo. Eu sou a professora Carla Trevisan, eu sou formada em Pedagogia e Administração Pública, possuo pós-graduação e especialização em Educação Infantil, vertentes na educação especial e também na gestão. Já estive em salas de educação infantil,
séries iniciais, ensino médio, nível superior, na gestão administrativa de município, de escola. Então, assim, tem um leque de opções que a gente pode derivar. Um profissional multifacetas aí, né, que a gente pode derivar na nossa fala hoje. E que hoje eu achei muito bacana, onde vocês com o tema principal em história, e vocês abrangem um leque tão grande, principalmente abraçando, né, a educação infantil, que muitas vezes fica desassistida, que muitas vezes fica deixada de lado, né, onde se pensa, é só um ambiente para brincar, é só brincadeira, eles só brincam lá. Então, hoje nós vamos discutir sobre isso, né? O que é esse brincar? O que é que a educação infantil fala? Eu preparei Vou começar, pode? Pode, fica à vontade. Então, tá joia. Eu preparei um roteiro para a gente seguir, para tentar em 40 minutos elencar o máximo de informações possíveis, mas se o pessoal quiser fazer pergunta, a gente não sabe de tudo, a gente está aqui para discutir, para crescer junto, é isso que é a educação, né? Então, eu vou iniciar falando sobre esse sistema, né, a contextualização da importância da educação infantil. Né? Então, eu trago um pouco da pesquisa da neurocientista Ana Lúcia, que ela atende a América Latina, um pouco de neurociência, para que vocês entendam um pouco do desenvolvimento humano e da questão da importância da educação infantil. Ela traz uma história, a gente começa com uma historinha para começar a agradar todo mundo, uma história não tão feliz, que é feita uma pesquisa que ela realizou em 1997 na Romênia, onde ela abordou orfanatos superlotados, com bebês de 0 a 3 anos. Ela desenvolveu essa pesquisa. E ela notou que, como o orfanato era superlotado e os funcionários não atendiam toda a demanda, ela percebeu que os bebês ficavam o tempo todo deitados, famintos, sem relações interpessoais, de contato visual, de fala, sem comunicação, sem jogos. E dentro desse processo, ela percebeu que os bebês, quando eles chegavam na fase de 2 anos em diante, eles não conseguiam andar, não conseguiam falar, eles não conseguiam, como as outras crianças, com a mesma faixa etária, que teve o estímulo necessário. Então, dentro desse preceito, você consegue ver que, neurologicamente, os lóbulos temporais, que era para ser desenvolvidos do 0 até os 2 anos de idade, não tinham estímulos auditivos, linguísticos e emocionais. Para você ver a importância da interação família, escola e todo esse meio que influencia. Hoje, a gente consegue falar e observar que quando um adulto chega pra gente, eu sou psicopedagoga também, eu consigo identificar dificuldades que ele passou em alguma fase do desenvolvimento infantil dele. Então, desde o momento pré-natal ao momento pós-natal, a gente consegue identificar certas deficiências em algum processo. E a gente, em alguns momentos, Éder, eu consigo te falar que a gente consegue identificar se foi do 0 ao 2, dos 6 meses aos 3 anos, onde a gente puxa o histórico da criança e vamos conversar enquanto pais, né, o que aconteceu com o seu filho na fase de 0 a 2 anos. Aí o pai puxa na memória, consegue, olha, professora, aconteceu tal coisa, olha, e aí você consegue identificar enquanto adulto ou quanto adolescente, pré-adolescente, e fases que eles podem estar com os professores de área, como vocês, a deficiência de estímulo e de aprendizagem que aconteceu lá atrás. Aí, para você ver a dimensão e a importância da primeira infância, da educação infantil. E quanto mais, mesmo as crianças sendo adotadas depois, né, elas foram adotadas por outras famílias, né, depois dessa fase dos 2 a 3 anos, elas não se desenvolveram igual às outras crianças. Elas, mesmo com o estímulo de uma família amorosa, de uma família cuidadora, sem lhe faltar nada, ainda assim ela não foi
não conseguiu desenvolver como as outras crianças. Para você ver como a fase, né, dos anos iniciais e da primeira infância influencia para a vida inteira. Então, o que eu posso falar do Pentateuco de experiências, que são 5 experiências que a criança precisa ter durante esse processo dela de aprendizagem, desde o momento do nascimento. E existe uma pesquisa da professora Ana Lúcia, que nós vamos ver mais daqui um pouco, que fala do pré-natal, do processo pré-natal, em que a gente muitas vezes não entende que o desenvolvimento neurológico da criança inicia na 3ª semana da concepção do feto. Como assim? Geralmente, na 3ª semana da concepção da criança, a mãe não sabe que está grávida. E aí, o que ela faz? Às vezes ingere uma bebida alcoólica, às vezes usa algo que não é referente, não é oportuno para a gestação. Às vezes por desconhecimento, muitas vezes. Mas nesse processo, a partir da 3ª semana de gestação, já inicia o processo de formação neurológica da criança. Então, hoje, muitas dificuldades em que nossos alunos encontram no processo de ensino e que a gente não consegue identificar, não advém, às vezes, do processo educacional. Ele é um processo pré-natal, antes até do seu próprio nascimento. Então, voltando a esse Pentateuco das experiências em que a criança precisa passar durante a infância, nós vamos falar da linguagem, da audição, da visão, do movimento e do afeto. Como assim? A criança necessita de todos esses estímulos para que ela possa falar, andar, se comunicar, expressar o que ela sente. Senão, ela não consegue manter um contato com os outros seres humanos. Senão, ela não consegue ter o desenvolvimento que as outras pessoas, que as outras crianças têm, né? Dentro disso, eu venho falar para você de um conceito, enquanto administradora pública, que a gente vê a falta de investimento na primeira infância das políticas públicas no Brasil. Então, existem países de primeiro mundo a qual eles investem maciçamente nessa primeira infância antes da concepção. Porque a política para a primeira infância, ela tem que começar com a pessoa que deseja ser mãe, onde ela começa a tomar o ácido fólico antes de querer ser mãe, porque ela já começa a se nutrir, porque o ácido fólico ele ajuda na formação encefálica da criança. Então, países de primeiro mundo investem na primeira infância desde antes da concepção. Aí, quando a gente fala, nossa, mas as crianças de tal lugar parece que todo mundo é inteligente, mas parece que todo mundo obedece, mas parece... Olha como eles pensam a educação nesse país. Porque a educação, a gente pensa muito, educação, quem setoriza é o adulto. Criança pensa no inteiro. Vamos, um exemplo. Se você oferece um chocolate para uma criança e mostra a caixa inteira, o que ela prefere? A caixa inteira, porque tem um monte de chocolate. Então, o que acontece? Quem fraciona somos nós. Como assim? Nós pensamos em educação, pensamos em saúde, assistência social, economia de forma separada. Mas nós temos que trabalhar de forma intersetorial. Porque a pessoa ela não é só educação. Se ela está doente, ela não vai para a escola. Né? Se aconteceu algum problema dentro da sua casa em que ela é assistida por uma assistência social, afeta a educação. Se há problemas econômicos na família, afeta a educação. Então, desta forma, a gente pensar de forma intersetorial a educação é a única forma da gente compreender um progresso. Só que nós vivemos num país extremamente capitalista. Então, eu tinha que trazer algum incentivo fiscal, econômico, para que vendesse a minha causa, né? Então, aqui hoje eu vou apresentar um economista. Isso, eu vou falar do economista James Heckman. Ele foi Nobel em Economia. E ele desenvolveu uma pesquisa que hoje já tem 58 anos, a pesquisa de James Heckman. E ele ganhou o Nobel em Economia. Eu acho que ele tem um histórico, assim, camarada para acreditar nele, né? Já dá para levar o cara a sério.
Então, ele fez uma pesquisa chamada Paris School, que ele desenvolveu no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Ele foi em uma escola e juntou 123 crianças na fase de educação infantil. E aí ele separou um grupo com 58 crianças e um grupo com 65 crianças. As 65 crianças era o estudo base dele. E a 58 recebeu uma educação infantil de extrema qualidade. Ele fez um incentivo com a criança, com as famílias, mostrando atividades de estimulação, lógico, com investimento maior nessas 58 crianças. E, no final de um ano de investimento, ele levou em parques, eles contaram histórias, eles fizeram toda uma flexibilidade com o ensino dessas 58 crianças, diferentes das 65 bases, que teve um ensino dito normal nas escolas de Michigan. E aí, eles observaram que, no final de um ano, eles fizeram um desenvolvimento de QI, uma prova de QI. E eles tiveram uma resposta de que não teve diferença. Então, James ficou pensando, meu Deus, mas será que meu trabalho não vai ter solução? Não teve um feedback de retorno? Eu fiz todo um estímulo com crianças, né, durante um ano. E eles continuaram acompanhando esse grupo base. Hoje já tem 58 anos, porque é uma pesquisa de 1962. E eles continuaram até os dias atuais. E em maio de 2019... ele escreveu um texto e jogou na BNCC News e está em todas as mídias do país, em que ele conseguiu identificar que a dimensão foi muito maior. Ele colocou economicamente que ele economizou de 7 a 10% para o estado de Michigan, em valores reais, monetários, por cada dólar que ele investiu na educação infantil. Como assim? Ele descobriu que foi a maior estratégia anticrime investir na educação infantil. Como assim, professora? Anticrime? Porque as crianças, das 58 crianças bases, elas não precisaram de reforço escolar, não tiveram menos gastos com saúde e elas não tiveram gastos com sistema penal no estado de Michigan. Então, você consegue observar a magnitude de tudo isso que a gente consegue fazer com a educação infantil, né? Com esse processo de investimento na educação infantil. A cada dólar investido, ele economizou de 7 a 10% com a pessoa adulta. E nisso, ele foi mais. Dentro desses 58 anos que se passou, ele disse que não somente as 58 crianças da pesquisa foi beneficiada, mas também os filhos dessas pessoas. Essas pessoas cresceram, tiveram filhos, e os filhos delas também foram beneficiados pelas pesquisas, porque eles são mais escolarizados, todos têm emprego, todos têm uma vida dita normal. Aí a importância de investir numa educação infantil de qualidade, em estímulos, em processos educativos de qualidade, né? Eu acho que a gente consegue abrir tanto no campo da ciência, que a gente viu do fator neurológico, quanto no fator econômico, que a importância desse investimento na primeira infância. E aí, tudo bom? Só um parêntese, Carla. No ponto que você colocou, aí realmente, eu acho que para quem está assistindo, ouvindo, né, a gente fica pensando o quanto realmente a gente vê a educação tão fragmentada que é um grande problema nosso, né? Porque a gente pega, às vezes, na educação básica, tem o aluno que apresenta alguma dificuldade ali no ensino fundamental ou mesmo no ensino médio, e a gente não tem como, por exemplo, buscar, às vezes, esse apoio lá atrás, porque nós somos fragmentados. Né? Como se realmente passou da educação infantil, nunca mais a gente precisa daqueles dados ali. Vamos para o ensino fundamental. Passa de um ano para o outro como se aqueles dados ali não fossem necessários mais. E aquele indivíduo fosse formado dentro especificamente de cada ano, ignorando a totalidade dele. O que faz com que a gente sofra quando está com um aluno em dificuldade na educação básica e faz o aluno sofrer também. Né? Porque a gente não é capaz de enxergá-lo dentro de um processo. Na verdade.
devido a isso que eu falo para você, de que a gente foi criado como se a educação infantil não importasse. Porque até eu, Exato. enquanto aluna, não sei você, se passou por um processo de educação infantil. Eu não fui matriculada numa escola de É. educação infantil, eu fui direto pro primeiro ano, porque até na nossa fase não era obrigatório, né? Agora que é obrigatório, uma lei recente, que é obrigatória a partir dos 4 anos. E é isso que eu vou falar mais daqui um pouco com vocês, é acerca do desenvolvimento e da necessidade da criança do 0 aos 5 anos e 11 meses, que é o público, né, da educação infantil. Então, dentro disso, desses preceitos, o que eu vou falar? A BNCC e a parte legal, vou falar um pouco agora, entrando no segundo tema, né, na questão do parecer do Conselho Nacional de Educação nesse contexto de pandemia, e na BNCC, que nós falamos do fator biológico, fator econômico, agora fator, né, legal, enquanto nós estamos vivendo. A BNCC traz nas suas 10 competências, principalmente visando esse ser na íntegra, como você falou, né? Diferente desse ser fragmentado, que a gente vê, ele vê um ser integral, com repertório cultural, com desenvolvimento científico, com comunicação. E assim, dentro disso, pensando em todos esses desenvolvimentos da educação infantil, que eram, já vendo, a BNCC focou muito nas diretrizes curriculares de 2009. Não é assim, jogar um documento fora. Não, eles se embasaram nos parâmetros curriculares de 2009 e trouxeram interagir e brincar e reformularam, foram adaptando o que é bom e trouxeram para dentro da BNCC. Dentro da BNCC, eles colocaram 6 direitos de aprendizagem fundamental para o desenvolvimento infantil, que era conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a si próprio. Então, a educação infantil, ela não tem aquelas matérias pré-determinadas, como português, matemática, história, geografia. Não, ela é vista como um todo. Não que você deixa de aprender aquilo, você aprende, mas você aprende de forma contextualizada, certo? Então, a educação infantil, ela vai trazer 5 experiências básicas dentro da BNCC. Como assim? Ela traz, olha só, a experiência que a criança tem que viver quando ela está inserida dentro da base curricular do Brasil. Eu, o outro e nós. Primeiro conceito, entender quem sou eu, qual é a minha história, e o meu amiguinho. E a gente junto, o que a gente pode construir? Né? Depois ela vai falar do corpo, dos gestos e dos movimentos, trabalhando o conhecimento de como eu sou formado, quais são os gestos que eu faço, quando eu faço isso, o que acontece, e esses movimentos que eu posso desenvolver. O terceiro ponto é os traços, sons, cores e formas, que vai estar ligada tanto à questão da música, da matemática, das formas, das cores, como isso é inserido para a gente. O quarto passo, ele vai falar da escuta, da fala, da imaginação e do pensamento, que vai estar muito ligada à linguagem, à língua portuguesa. Por isso, quando você fala que o aluno chega lá, ele tem dificuldade de escrever, ele tem dificuldade de ler, ele tem dificuldade, mas será que foi estimulado no tempo certo? Né? Será que ele passou por aquele processo? E aí, no quinto ponto, ele já traz como conteúdo estimulante na infância o espaço, os tempos, a quantidade e a relação com a transformação. Então, você vai trabalhar matemática, geografia, espaço e tempo. E a gente vê adulto que tem uma dificuldade espacial tão grande de direita e esquerda. E aí não sabe onde que falhou. É. Né? E aí a gente vê Estou lá descobrindo que... agora. Então, e a gente começa a se conhecer. Conhecer a infância, conhecer a primeira infância é um trabalho de autoconhecimento. Por isso ele tem que ser um trabalho feito com muito cuidado, com muita paciência. E ele não é algo que tem que ser feito de forma brusca, a passos largos, não. Ele tem que ser feito de forma gradativa, sem romper tempos. O que eu vejo muito é pais tentando pular
pular etapas com seus filhos. Já trabalhei em unidades particulares e muitos pais, não, meu filho não precisa de educação infantil, já matricula, porque a questão aquisitiva também está ligada, né? Matricula logo no primeiro ano, mas pai, e a gente tem que fazer eles compreenderem a importância desse momento, né? A importância da primeira infância para que ele desenvolva, né, para que ele consiga estar fazendo um primeiro ano coerente, um segundo ano coerente. Não adianta você querer matricular o seu filho logo no primeiro ano, se ele não tem idade e ele não tem formação para adaptar aquele meio. Aí o seu filho não consegue desenvolver, não consegue acompanhar, e aí você culpa a escola, a professora, sendo que a maturidade dele não tá para aquela série. Mas você avisou, né? Mas aí, o que que acontece? Somente quando sofre, pode falar. Não, é isso mesmo, é porque não escuta. Ah, tá. É porque a gente mesmo avisando, a gente ainda, as pessoas não compreendem, porque não compreendem o todo, não compreendem o processo. Aí, pensando na BNCC, o Conselho Nacional de Educação, quando entrou essa pandemia, gente, que é algo mundial, que não tem muito que ser feito, que hoje nós estamos vivendo, né, nesse contexto pandêmico. Hoje, a Unesco fez uma live e ela nos trouxe os dados, né, dizendo que 1,5 bilhões de estudantes estão fora de sala de aula no mundo. Então, 90% das matrículas do mundo não estão estudando, para você ver a dimensão do Covid-19. Né? Então, não é algo do meu bairro, da minha escola, é algo de uma dimensão muito maior, né? Em que o momento agora é a segurança, é a saúde, é a preservação da vida. Não é que a gente não é que o professor, não é que a sociedade, as políticas públicas querem privar do direito, é porque é algo necessário no momento. Então, pensando nisso, o que aconteceu? O Conselho Nacional de Educação, já priorizando ações, ele lançou, né, esse texto acerca de como deveria ser feito, porque estava tudo muito perdido. As pessoas, o que fazer? A escola, tanto pública quanto privada, não sabia quais passos tomar. E aí o Conselho se reuniu e colocou algumas orientações. Ele fez chamada pública, tanto que dentro da chamada pública na educação infantil, foi a que maior teve pitaco. Então, a educação infantil, a gente colocou um monte de coisa. Não, precisa disso, precisa daquilo. Acho que os conselheiros falam, não, vamos tirar esse povo daqui, que eles estão dando muito pitaco à educação infantil. Então, assim, foi a que mais recebeu orientações e questões a qual eles achavam inerentes para ser inserida dentro desse processo. E aí o conselho chegou na seguinte, ele citou alguns tópicos de que como a educação infantil deveria agir nesse tempo de pandemia. E ele colocou como ponto principal a não perca de vínculo com a família. Porque você não poderia deixar esse aluno evadir, esse aluno esquecer que ele tem um processo. Mas não, como é a educação infantil, você busca os pais. Né? Ele buscar uma interação dentro, lógico, das maneiras possíveis, via e-mail, WhatsApp, carta, sinal de fumaça, bater no tambor, código Morse, mas para você ter um formato de contato com essas pessoas. Dentro disso, ele colocou também da responsabilidade que as escolas tinham de manter a interação social, por mais que seja um tempo pandêmico, né, o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dessas crianças. E manter atividades, ele colocou para as escolas que deveriam manter atividades como jogos, brincadeiras, conversas, histórias. Então, assim, e ele deixou bem claro que a gente achou bacana, porque quando a gente dava lá a opinião, a gente não sabia se ia ser aceito ou não para o Conselho Nacional de Educação. Ele colocou que a criança da educação infantil deveria aprender prioritariamente brincando. E aí é que são elas, né? E aí como que foi para as escolas fazer esse processo? E ele disse também que esse suporte que as escolas tinham que dar durante esse momento pandêmico, ele teria que ser com elaboração de sugestões para os pais, sugestões para a família de como fazer,
como agir com aquele filho, né? Como fazer essas ações com ele. E dentro disso ele colocou que a escola também poderia enviar materiais de suporte, material pedagógico. Então ele deu todo o embasamento. Tanto ele fez uma diferenciação do documento para crianças de 0 a 3 anos e crianças de 4 e 5 anos e 11 meses. Então, as escolas pesquisaram, e a gente está vendo hoje muitas escolas aí que estão desenvolvendo atividades, e que eu vejo muito, Éder, é que tem professoras extraordinárias, assim, nos vídeos que a gente vê, porque do dia para a noite, nós somos transformados em blogueiras, entendeu? Para quem às vezes não tinha nem contato com material, né, multimídia e com som, com áudio, em que do dia para a noite aconteceu a pandemia e aí foi colocado a aula, o Conselho Nacional lançou a documentação, as escolas vão ter que agir. E aí eu estou vendo o esforço para manter esse contato, as atividades. E assim, o que eu digo para vocês é que não existe a gente falar que neste momento de pandemia, Éder, tem certo e tem errado. Sabe por quê? Porque está havendo um esforço extraordinário por parte de educadores, por parte de escola, e eu não estou aqui para julgar poder público também não, porque nós não temos experiência de pandemia. Nós estamos vivenciando um mundo novo. Lógico que a gente precisa repensar alguns atos e algumas atitudes referentes à política. Mas, referente à educação, nós estamos fazendo um processo de testes, de ver e buscar ter menos erros. Buscar ter menos erros nesse processo, que não é fácil. Porque você, enquanto educador, você tem que buscar orientar não só a criança, porque você estava acostumada naquele ambiente propenso, naquele ritmo, né? Porque na educação infantil, a criança, ela tem vários processos. Desde o momento da entrada, ela é recebida com o café da manhã, a partir das 6 horas da manhã, porque as mamães têm que trabalhar. Então, desde as 6 horas da manhã, a criança que estuda integral, ela é recebida com um cafezinho da manhã, já preparado, com o cardápio da nutricionista. Depois do café da manhã, ela vai para um processo de estimulação. Depois ela vem, né, para o almoço. Depois do almoço vem a hora, né, muito importante, que é a hora do soninho. Depois da hora do soninho, ela vai para outro lanche. E aí tem a parte da estimulação da tarde. E ainda antes de ir embora, ela come mais alguma coisinha. Dentro desse processo inteiro, em que ela tem toda essa etapa, e a gente consegue observar em que a Unesco colocou bem claro, a Unesco deixou bem claro que a carência nutricional, principalmente da educação infantil, é a maior preocupação. Para o nosso desenvolvimento do nosso cérebro, para a gente aprender, quando ele está em funcionamento, ele gasta 20% da energia do corpo. Quando você não fornece energia suficiente para o seu corpo, falta para você desenvolver o seu cérebro. Então, ele começa a desenvolver outras partes e começa a causar deficiência no cérebro. Então, isso pode causar, a longo prazo, muito resposta não favorável, né? Em que a gente pode pensar em que foi carência nutricional. E é triste falar, né? Porque nós estamos passando em tempos de crise e nem todos temos um cenário burguês. Nem todas as casas têm alimento, nem todas as casas têm tudo o que precisa. E geralmente, essas crianças não estão com o pai e com a mãe. Eles estão com o vizinho, com a tia, porque o pai e a mãe precisam trabalhar. Nós também temos que inteirar essa realidade, que eles, a doméstica, a babá, o pessoal que precisa sair para o trabalho e tem crianças pequenas, tem que arrumar alguém para deixar o filho. E você sabe que essa criança está ficando em algum lugar. E será que esse lugar ele está tendo o estímulo necessário, né? E será que essas atividades que as escolas estão mandando estão sendo realizadas? Porque além do esforço contínuo das professoras, não adianta, eles precisam de um intercessor. Eles precisam de um adulto responsável para intervir nesse processo. A criança não desenvolve sozinha. Ela precisa, né, desenvolver através de alguém, através de um processo, né?
Dentro disso, eu falo para você, e vou trazer aqui no contexto neurológico novamente, uma história muito conhecida de Amala e Kamala. Não sei se você lembra das crianças que caíram de avião na Índia. E aí elas foram achadas muito tempo depois. Acharam que a família não tinha falecido e muito tempo depois acharam as meninas e elas foram criadas por uma mãe loba, né? E elas vivenciaram tudo isso, todo esse processo, né? A Mala e Kamala apresentavam variações no corpo, na fala, na roupa, né? Então tudo isso para a Mala e Kamala usar roupas deu muita dificuldade, porque não fazia parte do meio delas. Para elas entenderem os braços, as pernas, como forma de andar e de caminhar, houve muita dificuldade, porque elas foram criadas dormindo juntinhas, comendo como lobos, fazendo toda a estimulação na vivência que elas tiveram. Então, esse ambiente a qual nossas crianças estão sendo expostas vão fazer parte da constituição do ser delas. Isso é fato. Não quer dizer que ela não pode ter alterações. Lógico, todos nós somos possíveis de progresso, né? O ser humano está em constante evolução. O nosso cérebro ele só termina de evoluir na fase pré-adulta, na fase adulta. Então, ele começa a terceira semana de gestação e ele vai terminar seu processo evolutivo no início da fase adulta. Olha só, o tempo que ele tem trabalhando para que a gente construa toda, né, um processo de pensamento contínuo e conciso. E a gente pode falar das questões dessas habilidades intelectuais, dessas vivências, desse fator físico, fator emocional, né, tudo que a criança precisa, né, para poder vivenciar. A conversa, o canto, as leituras de história, né? E todo esse processo, ele é muito importante porque, não sei se você já reparou, a criança tende a imitar as pessoas, né? E será que o adulto, ele está sendo um perfil correto a ser imitado? E nós, adultos, seríamos a postura correta, aquele adulto modelo. Como é o professor na sala de aula? Aí as crianças geralmente chegam e falam, tia, eu quero ser igual a você. Aí, que bacana. Por quê? Porque eu quero ser igual a você. Porque o exemplo que você dá para ela é bacana. Ela sente como alguma coisa que interage com o que ela quer. Então, essa vivência com a criança e esse exemplo que está sendo exposto para essas crianças, será que é um exemplo a ser imitado? Né? Como que está sendo buscar o que está sendo essas sequelas? Né? Como que está sendo essa sequela para todo o processo de desenvolvimento humano dessas crianças? Eu acho que, só mais uma vez, até para aproveitar e colocar a fala o comentário que a Larissa fez, né, aqui, de que a educação infantil tem muito a ensinar as demais etapas da educação, né, de que fantástica é a possibilidade que essa etapa nos permite de articular conhecimentos. Realmente, e inclusive na sua fala, eu acho que isso ficou muito bem desenhado mesmo, né? De como essa questão de interação e de rompimento, que a gente não tem ainda essa divisão sequencial de conteúdos, por exemplo, e isso é o ideal, na verdade, né? Para que a gente não tenha esse pensamento compartimentado. Mas, ao mesmo tempo, é uma das etapas, se não a etapa mais negligenciada, do próprio processo educacional, porque todo mundo realmente acha que brincar também é um processo de aprendizagem, né? De aprendizagem espacial, e como você mesmo comentou, né? De estímulos que vão, de alguma forma, auxiliar o meu processo de formação também. Eu acho que realmente é uma visão interessante, que eu percebo que tenta se retomar, inclusive, agora com essas mudanças, inclusive no ensino médio, mas que a gente precisa pensar na educação infantil como um modelo, realmente. Inclusive num processo de aprendizagem mais livre, né? De situações mais bem vivenciadas, não é a palavra, não é a expressão. É no sentido de mais práticas. Porque eu vejo que a aprendizagem na educação infantil, pela fala, né, pelo que você comentou, vem muito desse processo. Tanto que, quando você comenta das atividades remotas,
de que elas são importantes nesse momento para a educação infantil, para a construção, para não perder o vínculo, né? De alguma forma. E ter que reaprender. E aí um salve para as professoras e professores de educação infantil, porque se tá difícil nos outros níveis de ensino, imagine na educação infantil ter que se reinventar nesse momento. Né? Isso mesmo, eu concordo totalmente com a sua fala, a fala da colega que falou aí, e eu vou te abrir um leque, uma vírgula aqui, em que eu vou falar. Eu construí a minha prática enquanto professora porque eu conheci professoras extraordinárias. Professoras dentro de escolas que davam tudo de si para aquelas crianças desenvolverem. E como eu passei por todas as turmas, por todos os setores, eu passei por tudo. Acho que minha mãe foi zeladora de escola, então eu já ia com ela, entendeu? Então voltava com ela. Então assim, eu fui desde o processo da limpeza da escola até o processo de que eu fui coordenadora de educação do município. Então, assim, eu consegui ver um processo. Lógico que a gente não consegue fazer tudo o que a gente deseja, né? Principalmente em uma visão política. Mas a gente deseja ver a continuidade e a valorização do processo da educação infantil, de toda a educação. Mas a gente fala focado na educação infantil porque ela é muito desassistida mesmo. Ela é muito desvalorizada por falta de conhecimento. Eu acho que ainda é necessário, quando a gente não conhece, a gente peca sem saber, né? Então, acho que ainda existe um pecado muito grande acerca da educação infantil, de não saber tudo o que acontece. Então, eu posso, assim, fazer só uma análise bem rápida, porque o tempo também a gente não pode falar tanto de um assunto quanto de outro, a gente abre um leque de possibilidades, e eu falar da questão do neurodesenvolvimento da criança, em que em cada etapa, em cada idade, ela desenvolve alguma coisa. E tudo que a gente absorve, Éder, tudo que a gente absorve enquanto ser humano é via os sentidos. O ouvido, né? O nariz, a fala, o toque. Como assim, professora? Tudo que você escutou, tudo que você viu, né? Então, tudo que você vai vivenciando vai fazendo você ser o que você é hoje. A visão da criança, ela entra num processo evolutivo do 0 aos 6 meses. Então, o bebê, quando ele começa a ver vultos, assim, ele começa a querer pegar do 0 aos 6 meses, você vai fazer aqueles estímulos visuais. Então, quando você vai mandar atividades para o berçário, busca estímulos visuais em que você sabe que do 0 aos 6 meses ele vai estar desenvolvendo a visão, né? A fala é do 0 até os 3 aninhos. O processo, não que ele não vá desenvolver depois, eu quero deixar bem claro, ele desenvolve. Só que o momento hard, o momento que ele está pronto para isso, o meu organismo está pronto, e ele vai absorver tudo que você fizer. Neurologicamente, pesquisas neurológicas falam isso, do desenvolvimento neurológico. Quando a gente entende, quando o corpo da gente funciona, fica mais fácil para a gente entender o que você vai ter de resposta, né? Então, a questão emocional da criança, do ser humano, ela é mais formada do 0 aos 2 anos de idade. A questão do choro, da birra, a questão... Ali você vai estar formando toda essa consciência emocional da criança. A pessoa que é mais emotiva, a pessoa que é mais durona, a pessoa... Então você vai entender toda essa questão. Nossa, mas parece que nada atinge ele. Eu falo, esse menino não me entende. A questão do 0 aos 2 anos, né? Como foi formada a questão emocional dessa criança. Então é algo que você tem que pesquisar a fundo, né? A questão lógico-matemática, a criança que tem muita dificuldade em matemática, ou a criança que ela apresenta muita facilidade, acontece do 0 aos 2 anos e meio, em que você vai estar conceituando formas, tamanhos, metros, seu pé, sua mãozinha, sua altura, né? Você vai estar todo esse estímulo do 0 aos 2 anos e meio, em que ele vai se interessar por números e que ele vai estar se estimulando, ele vai estar a 1000.
E aí, a questão de habilidades sociais e dia a dia é do 0 aos 4 anos. Isso aqui é muito importante, que eu quero... Existem pessoas que têm uma dificuldade de interação social muito grande, não gosta de conviver com o meio, colegas de trabalho, a gente tem amigos, a gente fala, nossa, mas fulano tem uma dificuldade de contato com o público, que é assim, ela tem que trabalhar lá naquele setor lá. Deixa ela sozinha com os papéis dela que ela se vira, né? Exatamente. Então, dos 0 aos 4 anos, aconteceu alguma coisa dentro desse estímulo dessa pessoa, não que ela não podia ter desenvolvido depois, lógico que ela pode desenvolver depois, mas dos 0 aos 4 anos, aquela interação, de sentar na rodinha, de falar sua opinião, o que você acha, o que você está pensando, o que vocês estão pensando da pandemia? Ah, eles têm opinião. Então, vamos ouvir o que eles estão pensando. E nesse momento de interação, eles vão estar comunicando com o meio e aí você vai ter um adulto melhor de relacionamento com as pessoas, né? E aí o sistema motor, que é muito importante, a questão da mobilidade, a questão... Eu tenho alunos, que o ano passado eu trabalhei com uma turma de primeiro ano. E eu propus uma atividade... dentro das habilidades da DRC, da BNCC, que eles tinham que virar cambalhotas em colchonetes na aula de educação física. Para você ter uma ideia, de uma sala de 27 alunos, só 2 sabiam virar cambalhotas. Então, a gente fica preocupada com a questão do desenvolvimento motor dessas crianças. E eu falei, mas como você não sabe virar uma cambalhota? Põe a mãozinha no chão, põe a cabeça, aí eu virava a cambalhota. Eles ficavam assim... Aí eles olhavam pra mim, eu falei, não, eu te ajudo. Aí eu pegava a cabecinha deles, colocava no chão e segurava o corpo pra eles virem cambalhota. Eu falei, pronto, as mães, agora esses meninos vão estar virando cambalhota dentro de casa. Às vezes por uma super proteção, ai, vai machucar, ai, a gente segura, né? Em que ele precisa ter o desenvolvimento motor, em que ele precisa subir, descer, abaixar, esticar, saltitar, né? Ter todo esse momento do desenvolvimento motor. Né? Cair faz parte também, né? Faz parte. Porque aí a gente tem adulto que tem medo de andar de bicicleta, né? Não aprendeu a andar de bicicleta. Ai, não, vou cair. Ah, não. E aquele medo de cair, aquele medo, ai, não, vou me machucar. Mas ele precisava ter o estímulo correto, no momento correto, porque vai cair. Quem diz, não é pra mentir. Vai, mas você vai levantar. Você vai fazer de novo. Você vai conseguir. E isso aí já me deu uma ponta. Óbvio que a gente não vai ter tempo para discutir isso aqui, mas seria um outro momento, Carla, para discutir, que é a patologização da criança, né? Porque aí a criança que começa a subir, descer de móvel, quebra alguma coisa aqui, outra ali, aí agora a gente tem uma máfia da Ritalina por aí também, né? E vamos medicar a criança, vamos medicar a criança. Aí já é um outro... É só porque você falou, eu lembrei aqui, eu decidi comentar, mas é um tema para uma outra live. Isso, aí você vai me avisando aí do tempo, senão eu vou passando aqui e me mais 5 perco. minutos. 5 minutos, meu Deus! Então, dentro das habilidades interpessoais, seria dos 3 aos 6 anos, e da habilidade da linguagem, dos 0 aos 4 anos. Então, eu venho, assim, trazer uma citação da professora Regina Sudo, que eu tive o benefício de conhecê-la. Ela é uma pedagoga especialista em educação infantil. E a professora, uma psicoterapeuta, Jane Haddad, em que elas falam dessas interações da família. E ela fala assim, que pede licença para tanto falar de estímulos, né? O estímulo da linguagem. Canto, verso, prosa, histórias, parlendas. Então, o professor pode falar no celular, mandar um áudio. Olha, vamos falar um versinho, né? Vamos sentar. Materiais de aprendizagem. Não precisa ser somente o livro, o brinquedo estruturado que a gente tem lá na escola. Aquela caixa de papelão é o máximo, gente. Entra naquela caixa, desce daquela caixa, põe aquela caixa na cabeça, né? Dentro, fora, né? Direita, esquerda. Não sei se você já viu, quando a gente dá um presente para uma criança, ela gosta mais da caixa do que do presente. Já acontece. Já aconteceu muito comigo isso, né? Então, a questão das práticas disciplinares,
Manter as práticas disciplinares. Hora de acordar, hora de comer, hora de estudar, hora de brincar. Manter essa disciplina da criança em casa, porque senão ela se perde. Lógico, gente, que não é um ambiente escolar. A criança tá vendo, é minha casa, eu quero assistir desenho, né? Eu sei que é criança, eu tenho uma aqui em casa. Então, assim, ela não, mamãe, aqui é minha casa. Eu falei, não, mas a gente tem que, agora é hora, né, da atividade. Lógico que eles vão relutar. E aí o professor estimula, papai, mantém firme a disciplina. Ter disciplina é você falar uma ordem e fazer a criança obedecer. Ele vai chorar, vai resmungar, mas você, olha, agora é o momento da tarefinha e criar esse momento. Tornar um momento bacana. E aí o que acontece? A interação do adulto com a criança, o olhar, o tocar, né? O momento em que você vai fazer a alimentação dessa criança, como ela está sendo feita, ela tem que parar. Ela não vai comer com o prato na mão, correndo. Ah, come aqui, correndo atrás. Não, ele tem que sentar, ele tem que comer, né? Então, como que está sendo o momento do soninho da criança? A criança precisa dormir. Porque o hipotálamo absorve toda a informação só se você tem 6 horas de sono. Se você tiver menos de 6 horas de sono, ele deleta todas as informações que você absorveu. Então, professora, você está me dizendo que eu vou ter uma aula agora. Se eu falar agora com a senhora, tudo que a senhora está me falando agora, e eu dormir menos de 6 horas, pode ser que você não absorva as informações que eu te passei. Isso é tanto para a criança quanto para o adulto. Então, a importância do sono. Pessoa que tem insônia tem um esquecimento muito grande de informações. Então, a importância da hora do soninho, a importância da mobilidade corporal, isso que eu estava falando. Pular, saltar, arrastar, engatinhar, né? Tudo isso. Vamos, agora a aula vai ser de educação física. Aí você vai falar, papai, hoje eles têm que pular, saltar, dançar, tal musiquinha, né? O pai não vai ser muito feliz porque ainda existe aquela postura. Eu vou dançar, eu vou cantar. Mas a gente vai estar fazendo a nossa parte, né? Mágica a gente ainda não consegue fazer. E aí, eu só gostaria de encerrar com esse papel importante da família, contar uma historinha rapidinha de Thomas Edison, e que Thomas Edison era muito agitado na escola. E aí, um dia, os professores reuniram com o diretor e falou, ele é muito inquieto, a gente já não sabe mais o que fazer com Thomas aqui na escola. E aí, ele mandou um bilhetinho para Thomas e falou, Thomas, leva essa carta para sua mamãe e a sua mãe vai entender, só que não é para abrir, Thomas. Thomas levou a carta para a mãe dele e nisso a mãe dele abriu a carta na frente dele. Dona Nair, com a postura, ela era professora de ciências, graças a Deus. E ela falou assim, a escola mandou avisar que você é um gênio, que a escola é muito pequena para você e que ela não tem como te ensinar lá. E ela falou assim, a escola está mandando para que eu ensine você. Por favor, ensine você mesmo. Nisso a mãe trouxe esse menino para casa e ele só ia na escola para fazer as provas. E nisso, o tempo foi passando, ele cresceu, ele foi a pessoa extraordinária que ele é. E quando sua mãe morreu, ele foi fazer a faxina da casa. E ele viu esse envelope aqui, eu conheço. Eu trouxe da escola para a mamãe. Eu vou ler. Nossa, foi tão bom ser elogiado pela escola. E quando ele abriu o envelope, ele leu que estava escrito que a escola estava dizendo que o filho era confuso, que tinha problemas mentais e que ele não ia deixar mais ele vir à escola. Só que a mãe teve uma sabedoria tão grande que quando ela abriu, ela muniu ele de informações positivas. Então, às vezes, o que a boca da gente oraliza muda a vida de uma criança para o resto da vida. Então, toda palavra que a gente emite, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado com o que sai da boca, porque não volta. Não tem como a gente fazer a palavra emitida voltar. Então, assim, sou muito grata, gente. Que bom. Acho que, assim, ficou algumas coisas, mas a gente pode ter um outro momento, em outra hora. Olha, Carla, eu espero que a gente tenha. Eu espero mesmo que você tope de novo, porque foi um aprendizado assim gigantesco. Já aproveitando, infelizmente, gente, já o nosso tempo já está esgotando, porque senão a gente continuaria mesmo. Mas é uma forma também de já convidar a Carla para voltar, porque eu acho que
um tema muito bom, é um tema, e você tem um domínio muito grande sobre o assunto, e eu acho que a gente eu vou conversar com você nos bastidores para voltar. No mais, eu queria agradecer a todo mundo que veio, a todo mundo que, como você colocou no início, né, que fez a escolha de estar aqui com a gente. Infelizmente, eu não consigo ler todo mundo que mandou oi, que mandou abraço, que deu parabéns, mas sintam-se todos, por favor, agradecidos. Espero contar com vocês de novo nas próximas lives do canal, na próxima vez que a Carla voltar também, né? E avisar que a gente tá com o site, né? Que tem a descrição, o link na descrição aqui da bio. Então vocês podem, visitem o site, ouçam os podcasts, deem palpite, deem sugestões também. Publiquem com a gente, tá? A gente tem o ISSN lá no site agora. E a gente vai continuar com as lives, certo? Então agradeço a vocês que participaram. E Carla, vou dar a palavra para você também fazer seus agradecimentos, dar seu boa noite, mas eu já agradeço assim imensamente. Muito obrigado. Eu aprendi muito hoje. E eu espero realmente que você volte para a gente continuar a conversa. Tá bom? Eu que agradeço, sim. Agradeço você, Éder, pela oportunidade. Agradeço ao Bruno o Bruno Gonçalves, que eu tive o privilégio de ter como coordenador o ano passado, que acreditou no meu trabalho, falou, Carla, você vai fazer. Eu falei, ai, Bruno, esse negócio de live eu nunca fiz, não. Falou, não, eu também não fiz, mas eu fiz, você vai fazer. Então, eu agradeço, Bruno, por acreditar no meu trabalho, assim, a todos os profissionais da Escola Maria Helena, que a gente trabalha junto aqui no estado de Mato Grosso, a todos os meus amigos de Comodoro, Mato Grosso, aqui de Poconé, do estado de Rondônia, né? E toda a minha família que está aí mandando coração, e assim, a todos vocês que estiveram aqui comigo, a Deus, a todo mundo que compartilhou com esse momento pra gente. Bom, então, gente, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Carla. E logo eu vou te chamar novamente, então. Tá bom? Vamos lá, gente. Um abraço. Até mais. Tchauzinho. Até mais.